Pedro Janot, competente presidente da Azul, está demonstrando claramente que conhece amplamente o ramo. A Azul está instalada em Alphaville, ele também mora em Alphaville. Ele vai falar agora sobre o serviço de bordo, sobre o índice geral, preço e capacidade dos aviões, também a demanda de mercado, qual é o valor de equilíbrio e quando a empresa passa a ter rentabilidade. Ele vai falar também desse famigerado assunto no Brasil, a infraestrutura aeroportuária, que é uma vergonha neste país. Pedro Janot, competência, austeridade, seriedade. Está aí um homem que vale a pena, vamos ouvir juntos. Pedro, a gente estava comentando um pouco sobre os serviços da Azul no bloco passado. Como que é o serviço de bordo da Azul? Ô Fábio, o serviço de bordo, a constatação foi o seguinte. Nós tiramos aquele carrinho de alumínio que corre pelo corredor e percebemos que aquilo dava, primeiro, um desconforto ao cliente, para você se movimentar dentro do avião. A comissária tinha que andar com o carrinho para trás ou para frente para você poder passar, então era um incômodo. Segundo, o distanciamento do serviço, você lá do alto daquele carrinho, você só oferece algo assim muito mais repositor do que propriamente algo que te dê atenção. Então, usamos as cestas com os snacks, né? E essa cesta com snack, primeiro, é muito fácil da comissária se afastar para o cliente se movimentar no corredor. Segundo, o ato de você servir, né, e oferecer a cesta é um ato completamente diferente do que você ficar lá de cima perguntando: quer Coca-Cola ou Guaraná? Né? Quer barrinha de não sei o que ou barrinha de não sei o qual? Então, quando a comissária pega aquela cesta e fala assim: o senhor quer salgadinho, batata frita, biscoito de chocolate? Né? Quer dizer, tem um ato de serviço, de atenção. Depois, quer dizer, então esse é o ato de servir. O produto, nós não servimos o copo de Coca-Cola, nós servimos a lata de Coca-Cola, nós servimos a caixinha de suco e fazemos esse pedido à la carte. Ou seja, você te pergunta o que você quer, consome o que você quer. O que você quer, com gelo, sem gelo, e é uma latinha. E os snacks, o que você quiser, quanto você quiser. Então, é um serviço diferenciado, um serviço, claro, a gente não tem a preocupação de alimentar o cliente a bordo. Na realidade, esse conjunto de serviços a bordo é muito mais algo relaxante. Você bota um pouco de açúcar nas pessoas, um pouco de sal, um pouco enfim. Você traz passa o tempo, dá um conforto. Então, nós não temos o objetivo de alimentar, né? Então, e com isso, tem sido assim, divertido. Alguns clientes, obviamente, gostariam de receber algo com mais substância a bordo, mas não dá para fazer, quer dizer, não é o nosso produto. Não dá para agradar gregos e troianos. E não dá para equalizar tudo, né? Porque a tarifa, o cliente quer pagar a tarifa justa, quer ter um serviço pontual, mas não dá para fazer com esse serviço pontual, almoço a bordo, por uma tarifa econômica e justa. Você comentou sobre os prêmios que a empresa ganhou, menor número de cancelamento de voos, mas a gente acompanha, e aí eu estou falando do mercado como um todo, até recentemente, o problema de cancelamentos de voo, do caos aéreo que o país passou nos últimos anos. Por que esse caos? O caos aéreo, na realidade, ele tem uma explicação. Ele tem uma explicação no momento que você deixou o DAC, deixou de ser o Departamento de Aviação Civil Brasileiro, e foi subdividido entre 3 departamentos, né? A ANAC, quando foi a criação da ANAC. Agosto de 2005, a ANAC, Infraero e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Nacional, que é o DECEA, que é tocado por militares. Então você teve um desmembramento, saiu uma força coordenadora e, teoricamente, deveria ter entrado uma outra força coordenadora, que, no fundo, ficou um hiato, porque não tem uma estrutura de governança, esse desenho de governança. Secretaria da Aviação Civil, em cima da Secretaria da Aviação Civil, CONAC, Conselho Nacional de Aviação Civil, formado por ministros, etc. E depois, essas 3 unidades, DECEA, Infraero e ANAC, e, teoricamente, o ministro da Defesa como responsável de toda a aviação civil, isso não funcionou.
né? Isso ficou sem foco, ficou sem gestor, ficou sem gestão, ficou sem... E o que é gestão? É alguém que diz para onde que o negócio vai e como vai, né? E controla toda essa implementação. Então, hoje em dia, eu diria para você que a aviação civil brasileira é quase que uma mula sem cabeça, tocada por órgãos independentes, sem coordenação entre si, né? Então são coisas que vão andando de uma maneira ainda desestruturada. Agora, nada que se compara, mas em compensação, quer dizer, cada órgão desses aqui individualmente fez o seu trabalho, o seu dever de casa, exceto a Infraero. Quer dizer, a ANAC se fortaleceu como agência reguladora, entregou a regulação, entregou o controle, está aumentando, está se aperfeiçoando, isso é visível dia a dia. Tem que melhorar? Um monte, mas tem um movimento para frente. O DCEA, tocado pelos militares, né, foi embarcado tecnologia, foi embarcado treinamento, quer dizer, tem capacidade de resposta. Recentemente tivemos lá no Ministério da Aeronáutica visitando o controle da rede Sindacta. Então ali tem tecnologia, tem desenvolvimento e treinamento. E por último você tem a Infraero, que é a parte mais visível dos usuários, que são os aeroportos, né, que está realmente numa situação muito complicada. Uma baixíssima capacidade de entrega, uma baixíssima capacidade de gestão, ao ponto de a nova presidente falar o seguinte: vamos criar uma secretaria de aviação e aeroportos e portos subordinadas ao presidente da República. Então vai botar lá um profissional, um executivo com capacidade de gestão subordinado ao presidente da República. Então, com isso, eu acredito que a gente vai ter no curto prazo a Infraero a se movimentar. No médio prazo, nós vamos ter uma coordenação melhor dessas três forças, né? Porque o Brasil vai continuar crescendo 5%, 6%, e a aviação é a forma mais eficiente de cobrir essas distâncias continentais aí que você está vendo nesse mapão aí. Você de São Paulo a Manaus, você faz quase 3 horas de voo, né? Quer dizer, muita distância. Manaus, Porto Alegre, são quase 5 horas de voo. Então, realmente, são distâncias grandes, sem estradas, sem rodovias, né? Sem ferrovias. A gente está falando dos problemas dos aeroportos, essa questão de infraestrutura. Até recentemente saiu uma publicação mostrando os problemas de cada aeroporto do nosso país, falta de fingers, falta até de estacionamento para os próprios aviões. Mas em alguns anos o Brasil vai ser, por exemplo, a bola da vez na questão de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Acho que nesse curto prazo tem que se mudar muita coisa. Muita coisa, Fábio. Na realidade, a capacidade aeroportuária é um somatório de várias capacidades. Então, terminal de passageiros é uma capacidade. Por exemplo, pátio para estacionar os aviões, pistas para decolar e pousar, aí infraestrutura externa, estacionamentos, né, para os clientes, ônibus, né, serviço público, tudo, o entorno do aeroporto, tudo isso no Brasil é gargalo. Agora, são 14 aeroportos, são 14 cidades que sediarão a Copa do Mundo, tem projeto para esses 14 aeroportos ou 15, tem dotação orçamentária, só não tem gestão, só não conseguem tirar isso do papel, só não conseguem atender as normas do TCU, tem sempre um TCU no meio, tem sempre uma licitação mal feita, tem sempre uma licitação fraudulenta, tem sempre alguma coisa de ordem legal que não consegue destravar esse negócio. Então, o que resta fazer agora é fazer alguém criar alguma coisa, alguma figura de gestão que destrave essa estrutura para poder, pelo menos esses 14 aeroportos, no curtíssimo prazo, porque 2014, nós estamos em 2011, né? Janeiro praticamente, é curtíssimo prazo para uma obra de infraestrutura. Então, eu tenho 2 anos na Azul e tudo que eu escuto é uma determinada obra para outubro, agora é para março, agora é para maio, né? E vai embora. E a Infraero fala de projetos, de ideias, de coisas magnâmicas, magníficas, mas nem as coisas básicas não acontecem, nem as magnâmicas, nem as magníficas. Então, realmente, o desafio é grande. É com você, Marcos Arbachmann. Vamos mostrar agora uma mensagem da AMEN e voltamos com Pedro Janot, presidente da Azul.